Podem sentar. Nós estamos chegando no final do ano. E no final do ano as leituras bíblicas, elas são mais apavorantes. Elas nos deixam preocupados. E vocês viram hoje, nós temos símbolos, nós temos sinais, nós temos dias de castigo, nós temos aqui muitas perseguições, nós temos aqui coisas apavorantes. E isso tem um significado. O uso de símbolos, o uso de bestas, o uso de candelabros, o uso de monstros, faz parte de uma literatura, de um estilo de escrita da Bíblia, um gênero literário. A Bíblia foi escrita em milhares de anos, mas 200 anos antes de Jesus e 200 anos depois de Jesus, houve um escrito chamado escrito apocalíptico, onde sinais eram usados. Esses sinais eram para evitar perseguição. Aqueles que liam entendiam. E aqui nós temos um escrito apocalíptico. São muitas coisas tenebrosas, são coisas difíceis da gente aceitar, porém não é muito difícil da gente entender. Neste momento aqui que Jesus está falando, ele está chegando em Jerusalém para ser preso, para ser morto, e ele o sabia. E nessa sua caminhada para Jerusalém, ele aproveita para ensinar. Os discípulos olhando para o templo. O templo. Pastor, que templo é esse? O templo em Jerusalém. Ele fora construído por Salomão, ele era espetacular. Ele era magnífico, ele era grande, suntuoso, pedras, mármores, pedras espetaculares que eram polidas e eram encaixadas de uma maneira sobrenatural quase. Aquilo era talvez a primeira, segunda ou terceira maravilha do mundo. Hoje se fala nas pirâmides, se fala no Coliseu Romano. Quais são as maravilhas do mundo? Mas aquele templo era o templo de Deus e as pessoas ficavam sem fôlego diante dele. Há um historiador do primeiro século chamado Flávio Joséfo, ele foi conterrâneo daquele templo de Jesus, e ele escreve dizendo que as portas do templo eram folheadas a ouro. A gente nem sequer imagina o tamanho da riqueza, o tamanho do valor dado a Deus na hora da construção daquele templo. Quando os discípulos chegaram em Jerusalém junto com Jesus, eles olharam para aquele templo e disseram: Mestre, que construção, que pedras, que coisa espetacular esse templo. E Jesus então olha para aquele templo e disse, Jesus sempre estraga as alegrias. Ele diz: olha, vou te dizer uma coisa, não vai sobrar pedra sobre pedra, tudo isso será destruído. Mas como, Senhor, de que jeito? E Jesus continua. Isso foi mais ou menos ano 32, 31, 33, não se sabe, 30 e poucos. Jesus estava para ser morto naquela semana. E Jesus está profetizando o que iria acontecer no ano 70. No ano 70, o templo seria destruído. Então aqui no nosso texto, Jesus está mesclando coisas que iriam acontecer dali a 40 anos e coisas que irão acontecer no final dos tempos. Então é apavorante para as pessoas, mas muito disso já foi vivido ali no ano 70. Muitas mães grávidas tiveram que correr, tiveram que se esconder. Isso talvez acontecerá no fim dos tempos. As grávidas que não creem, os pais de família, não vai interessar
para Deus, se você tem dívidas, prestações ou alguma coisa, no dia do Senhor Ele virá e então será o fim. Quem for encontrado na fé verdadeira vai ser salvo, quem porém não for vai ser condenado. Porém, Jesus está falando que aquele templo será destruído. Por que ele vai ser destruído? Aquele templo havia se corrompido. As pessoas buscavam o templo porque ele tinha uma função e Deus tinha dado essa função. O templo estava em Jerusalém, grande, maravilhoso, espetacular, e todos, pelo menos uma vez na vida, deveriam ir até o templo. A família de Jesus morava em Nazaré e eles iam todo ano ao templo. Mas o templo foi mal usado. Vocês lembram que Jesus, quando viu o comércio, quando viu tudo aquilo, Jesus disse: olha, estamos perdidos. Esse templo aqui não cumpre a sua função. Eu vou fazer de cada um que crê em mim um pequeno templo. Nós fomos transformados em pedras vivas por Jesus. Então a função do templo era oferecer sacrifícios. As pessoas ofereciam sacrifícios de animais. Não era muito diferente da igreja aqui, né? O Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, um véu, uma cortina aqui. O sacerdote ficava aqui e ele trazia então os clamores do povo, as ofertas de sangue. Animais eram mortos lá fora segundo o tamanho do pecado, segundo o tamanho da graça e do agradecimento, eram ofertados a Deus. O sacerdote então aspergia este sangue no véu que estava na frente do Santo dos Santos. E a gente sabe, né, quando Jesus expirou lá na cruz, o véu do templo se rasgou, todos agora têm acesso ao Pai. Jesus está dizendo nesse momento que aquele templo não cumpria mais a sua função, que agora ele seria a nova aliança do seu sangue e não o sangue dos animais. E a gente sabe que muitos não aceitaram isso. No ano 70 foi sim destruído aquele templo. A gente vê ele na televisão, aliás, o que sobrou dele. Ele é chamado Muro das Lamentações. Eu sei que a Norma e o Luiz conhecem bem, né, Norma? O Muro das Lamentações. Meu sonho era ir lá um dia. Eu tenho sonho, mas tenho medo de me decepcionar, porque tem muita idolatria lá também. É ou não é? Muita venda de artefatos, né? Eu sei que me dizem isso e a gente vê documentários. Às vezes é bom a gente se manter na ilusão de que tudo lá é perfeito e maravilhoso, e a gente sabe que não é. A religião, quando ela invadiu o coração humano, ela trouxe também as mazelas humanas. Mas lá está o templo, ou melhor, o Muro das Lamentações, onde os judeus vão lá e louvam o seu Deus. No dia inteiro eles ficam lá com a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles ficam orando e balançando o seu corpo, querendo dizer que todo o meu ser, Senhor, te louva. Aliás, isso é quando as pessoas cantam um louvor e dançam, elas estão oferecendo todo o seu louvor, todo o seu corpo a Deus. A gente aqui, luterano, a gente é um pouco mais reservado, a gente é um pouco mais sério, a gente diz que o nosso culto é racional, e o apóstolo Paulo falou isso, e com toda razão. Mas as diferentes culturas dançam, cantam, louvam de maneira diferente. Então lá está o que sobrou do templo. Os judeus não aceitam o Salvador que veio. Para eles, ele virá um dia, mas os sacrifícios de animais acabaram. Por quê? Porque o templo foi destruído. Não existe mais o sacerdote nem o sumo sacerdote. Naquele tempo de Jesus, o templo estava em Jerusalém, mas as sinagogas estavam em todas as cidades. O que eram as sinagogas? Eram apenas casas de oração e leitura da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, do qual Jesus também lia. A Torá, ou seja, todo o Antigo Testamento, sim.
Então nós estamos diante aqui de uma grande mudança. Jesus está olhando e dizendo: olha, tudo isso vai acabar. Virão momentos difíceis, e eles vieram no ano 70, e virão momentos difíceis no final dos tempos, mas nós temos a promessa de que Deus está conosco, Ele estará conosco. Jerusalém será cercada por exércitos, fique sabendo que ela vai ser destruída, e ela foi. Os dias no final dos tempos serão dias de perseguição, serão dias de tremores de terra. Gente, tremores de terra. Jesus está falando em tremores. Não se tem notícia de que na Cidade Santa há 2000 anos tenha havido um tremor de terra. Que tremor é esse? Ele pode ser interpretado como aquilo que existe nas nossas casas, nas nossas famílias. Quantas famílias estão vivendo em tremor? Quantas famílias abaladas? Quantas famílias divididas? E ele diz que será momento do fim, que antecederá o fim, onde pais, irmãos, parentes se colocarão uns contra os outros. Vocês não estão notando isso? Um da família torna-se cristão, quer seguir a igreja, mas os outros debocham, não querem saber de nada, só querem saber de festa, orgia, bebedeira. Está feito o conflito. Os cristãos de todos os tempos sempre foram debochados, sempre foram perseguidos. Ou seja, nós estamos vivendo dias de castigo. Nós precisamos estar firmes, diz o Senhor. Nós precisamos estar fortes e unidos. Somente a união fará com que sejamos vencedores. Com toda a humildade e com toda a alegria também, nós precisamos dizer que nós somos hoje a maior religião do mundo. Nós somos a maior, a religião cristã. Mas para nós continuarmos progredindo, para nós continuarmos, nós precisamos nos unir. Jesus nos conclama a união. Virão dias difíceis, que Ele nos proteja, que Ele nos console. Ele já veio uma primeira vez para nos dar o seu corpo e sangue, que Ele irá dar hoje para nós. Ele nos faz comemorar todos os anos a sua vinda em carne, no Natal que se aproxima. Pouco mais de um mês temos o Natal, pouco mais de um mês temos o fim do ano. Todos os anos nós somos lembrados. A igreja tem um ciclo anual onde ela lembra, e agora nós estamos pensando nos momentos do fim, nos preparamos para a segunda vinda de Jesus, porém nós comemoramos com toda alegria o Natal, a primeira vinda de Jesus. Que Deus comece a preparar os nossos corações para esta alegria. Amém? Amém. Nos coloquemos de pé.